de Deus. Paz seja convosco. É sempre uma grande alegria estarmos novamente aqui, depois de um período que passamos fazendo aí umas restaurações na perna, em várias áreas, e graças a Deus o Senhor foi conosco e nos habilitou para continuar a nossa missão. Mas hoje à noite quero meditar com cada um de vocês a respeito do presente de vocês e do futuro, porque muitas das vezes a gente desanima com as lutas que está enfrentando, e a gente tem que olhar para essas lutas sabendo que ao vencê-las vai compensar, e para isso vamos pedir que Deus fale aos nossos corações para nos orientar no dia a dia, nos encorajar e nos dar o vigor necessário para continuarmos esses desafios que temos pela frente. Feche os teus olhos. O Senhor te trouxe nesta noite aqui para confortar o teu coração, para consolar e para te encorajar. Pai, muito obrigado porque nos reuniste nesta hora da noite. Só o Senhor é quem conhece cada vida, cada coração e cada fase que cada um está vivendo. Que o teu Espírito, que conhece-nos a todos, fale profundamente a cada coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e quem recebe diga amém. Se você quer me acompanhar, abra a sua Bíblia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. No Salmo de número 127, Salmo de número 127, ele diz assim, se você trouxe a Bíblia, você pode abrir, se não, você vai ler comigo, você me acompanha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Digam graças a Deus. Queiram sentar. Este salmo, ele tem muitas lições para nós. Uma lição específica para cada um de nós é saber que Deus, Ele vai restaurando a sorte das pessoas. Ele vai restaurando a nossa própria sorte. E para Ele poder restaurar a sorte, é preciso que nós possamos ouvir qual é a orientação, qual é o comportamento que temos que ter diante de cada circunstância da vida. Você e eu, muitas das vezes, enfrentamos situações que nos surpreendem. Às vezes dentro de uma casa que está tudo bem e de repente, subitamente, os problemas começam a surgir, a incomodar. Então é preciso ter uma relação com Deus diária, natural, que é para quando vierem exatamente as astutas ciladas do inimigo, nós podemos saber como enfrentá-las e superá-las. Se não, vejamos aqui, o que aconteceu nesse salmo, é que o pessoal, a turma que morava em Jerusalém, ela estava tendo a informação do que estava acontecendo em Sião. Só que o povo de Sião, ele começou a dar ouvidos para Deus.
ele começou a obedecer às orientações de Deus. E à medida em que eles foram recebendo as orientações e aplicando na prática, no dia a dia, eles começaram a melhorar. Quando o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos quem? Os de Jerusalém. Porque Deus estava fazendo uma revolução em Sião, por causa dos moradores de Sião. É como quando a sua casa começa a ser abençoada. A sua casa é abençoada por sua causa, ou por causa de alguém que mora na mesma casa. Deus sempre usa uma pessoa para ser um canal de bênção naquela casa. Às vezes essa pessoa é exatamente você, e aí você às vezes se sente sobrecarregado, sobrecarregada, mas é Deus quem está providenciando a restauração daquele lar, daquela casa, daquelas vidas, muitas das vezes através de você. O problema é que às vezes a pessoa se cala ou se rende, e ela não quer ser aquele instrumento que Deus quer usar para restaurar. Então os de Jerusalém olharam e viram o que Deus estava fazendo pelos de Sião. Por isso que diz o texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós de Jerusalém ficamos como quem sonha. Ou seja, quando será o dia que a nossa sorte será restaurada? Você vê que o texto, ele vai andando, ele diz assim, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. E se você parar para pensar, quando você tem uma boa notícia acerca de alguém, e que alguém chega com você contando o que de bom aconteceu com alguém, muitas vezes, em vez de se alegrar com aquela boa notícia do outro, a pessoa fica se questionando, por que com ele e não comigo? Por que ele foi abençoado e eu não? Por que ele conseguiu um emprego e eu não? Por que ele já está sendo curado e eu não? Por que isso, por que aquilo? Porque a palavra nos ensina que é mais fácil você chorar com a pessoa que chora do que sorrir com a pessoa que está festejando a sua vitória. Porque você diz, poxa, essa vitória podia ser minha. Às vezes a gente até reclama para Deus, poxa Deus, quando é que vai chegar a minha vez? E aí o Salmo explica muito claramente, ele fez uma reflexão, e aí tem um outro ensinamento para todos nós. Quando você vê Deus abençoar alguém, não fique com inveja, não fique triste. Pelo contrário, quem quer que seja que Deus abençoe, que você toma conhecimento, isso deve ser motivo de alegria, porque Deus está operando. Daqui a pouco é a tua vez. Você que estava olhando, ao invés de ficar reclamando, murmurando e dizendo, por que não acontece comigo? Você diz, Deus, que bom. Ainda que você não sinta vontade de fazer isso, porque nem sempre nós temos vontade de fazer o que devemos. Na maioria das vezes nós temos vontade de fazer o que queremos. É por isso que muitas das vezes custa caro. Quando a pessoa faz o que quer, daqui a pouco vem a conta para ela pagar. Mas quando a pessoa faz o que deve, daqui a pouco vem a recompensa para ela herdar. Por isso, quando você estiver cumprindo o seu dever, a sua missão, que pode ser suave, pode ser leve, pode ser árdua, saiba que Deus está trabalhando para restaurar essa fase da tua vida. Às vezes tem fase que tudo dá errado, e a gente diz, poxa, parece que desgraça só quer começo. É uma notícia sucedendo a outra ruim, mas é porque quando o inimigo ataca, ele ataca para nos detonar, ele ataca para nos desintegrar. Mas a ação imediata de Deus nos poupa de males maiores. Mas é preciso ter essa aproximação com Deus, sem formalidade, com muita naturalidade.
Você vai deitar e fica pensando, em vez de ficar murmurando, reclamando, se maldizendo das coisas que não deram certo, pergunte: Deus, o que é que está faltando eu fazer para que eu adquira a tua confiança e aquela porta em que eu estou batendo ela possa abrir? Porque Deus não tem limite para nos abençoar. Nós temos limite para sermos abençoados. Deus, Ele não só tem poder, como vontade de nos abençoar. Mas na maioria das vezes, nós ainda não estamos estruturados para suportar a avalanche de bênçãos que Deus pode colocar sobre a nossa vida. Então, quando uma pessoa para pensar e acaba com 1001 desculpas e justificativas, essa pessoa começa um processo de restauração. Quando você vê uma obra de arte que já está há muito tempo desgastada, quando vai haver uma restauração, às vezes são necessários observar detalhes mínimos, detalhes sutis. E muitas das vezes, quando Deus quer nos restaurar, quer melhorar-nos por dentro para que brilhemos por fora, Ele tem dificuldade, porque nós resistimos às mudanças que Ele quer imprimir, sobretudo as mudanças de gênio, as mudanças de temperamento, do egoísmo, do orgulho. Esses sentimentos que muitas das vezes mais nos escravizam do que nos impulsionam para superar situações, eles muitas das vezes se tornam em nós o nosso maior adversário. De repente você acha que tem uma pessoa que está lhe prejudicando muito, e se você parar para pensar, de repente é você que é o seu maior obstáculo, é o seu gênio, é a sua forma desagregadora, é o seu orgulho que faz você se sentir de alguma forma, maneira ou jeito melhor ou superior ao outro. E quando você começa a alimentar essas esquisitices de achar que por esse ou aquele motivo você merecia ser melhor tratado, mais bem cuidado, quando uma pessoa começa a se dar muita razão, ela começa a se tornar vítima de si mesma. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O fardo de Jesus é leve. Então muitas das vezes você não tem nem que lutar contra o inimigo, Satanás. Muitas das vezes o nosso maior adversário somos nós mesmos. Nós é quem complicamos a nossa vida. Nós é que arrumamos problemas e queremos que os outros nos ajudem, ou até eles mesmos resolvam os nossos problemas. E você o tempo todo insiste em não mudar. Você está vendo que não dá certo, você está vendo que a coisa está desandando, mas você quer que tudo e todos mudem, e você não muda. Mude pelo menos a estratégia, mude pelo menos a tática de enfrentar o problema que está há quantos anos lhe incomodando. Tem pessoas que estão doentes e dizem: eu estou doente, mas eu vou continuar comendo o mesmo que eu comia, que me levou à doença. E ela quer ser curada, mas ela quer continuar com o mesmo hábito alimentar. Na empresa, às vezes a pessoa não para no emprego. Ela chega no emprego, ela é campeã de arrumar problemas, confusão, contenda, discórdia. E Deus diz: mas eu estou tentando restaurar a tua vida, eu estou tentando te dar oportunidades, mas tu complica a tua vida, tu mesmo é quem mais te atrapalha. Irmão, o texto diz assim, Salmo 126: grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí entra uma determinação através de oração, quando o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe
ele é o deserto mais longo e difícil de atravessar em Israel. Às vezes tem fases na nossa vida que demoram bastante tempo. São verdadeiros desertos. Deserto não é lugar de ninguém morar. Nem os beduínos moram no deserto. Eles atravessam o deserto. Eles vão de um oásis para o outro. Mas no deserto, ninguém mora. Então ninguém pode se acostumar a viver sofrendo. Esse sofrimento que você enfrenta, essa luta, é uma fase. E é natural passar por essa fase. Há um tempo, e cada um tem uma fase, um tempo, de passar por essa fase. Mas depois de um tempo, você mesmo tem que abrir o coração com Deus e dizer: Deus, o que é que ainda falta em mim para me adaptar ao teu projeto, a fim de que as coisas comecem a cooperar para o meu bem? Porque eu já estou militando nesse deserto há muito tempo. E às vezes a pessoa passa a vida inteira no deserto, porque é cabeça dura, é orgulhosa, é uma pessoa teimosa, que alimenta ressentimentos. Não há pessoa mais desprovida de bobagem do que a pessoa que alimenta ressentimento. O ressentimento, ele só faz acabar com a tua vida. A pessoa de quem você se ressente, ela não vai ser vitimada ou sofrerá porque você tem mágoa dela. Não. Pelo contrário, se ela te magoou e você alimenta, você apenas está dando a ela a oportunidade de mais vezes te entristecer, te afetar. É preciso que a gente realmente tenha mais proximidade com Deus e dizer: Deus, olha, eu até tenho que reconhecer que eu posso até não cooperar plenamente para algum mal-estar que eu esteja enfrentando com alguma pessoa, mas eu quero ver qual é a minha dose de culpa, de cooperação nessa relação atritada. Os relacionamentos, não apenas filiais, paternais, mas conjugais, profissionais, eles normalmente precisam de alguém que faça um pouco mais do que o outro, e depois as coisas se equilibram. Mas existem fases em que você e eu somos exigidos quase perto do nosso limite. É por isso que Deus, ele disse: olha, eu vou deixar Jesus todos os dias com vocês. Todos os dias, quando vocês se sentirem desanimados, sem força, o Senhor Jesus vai te encorajar. Ele vai dizer: olha, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu vou enxugar a tua lágrima. Eu vou te acolher, eu vou te dar forças, eu vou te inspirar. Tu vais vencer. Você chega a perceber Jesus com você durante o dia? É muito importante que você diga: Senhor, não importa se você está no carro, andando no ônibus, não interessa. Senhor, sê comigo, me dá livramento. Fale com Deus normalmente. De repente você cruza com aquela pessoa que está sendo um verdadeiro espinho na sua carne. Olhe para aquela pessoa como alguém que você vai superar, não alguém que vai te contaminar ao ponto de estragar teu bom humor. Esses desafios, eles estão resumidos já no texto final, quando ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Isso já é um apelo, é uma oração, é um pedido de alguém que está realmente querendo, se rendendo e dizendo: Senhor, eu quero mudar. Se você quer mudar, essa oração ela é muito apropriada. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Assim como lá no deserto, quando passa o feixe de água, se transforma num oásis, assim também eu quero que na minha vida, esse deserto que eu estou passando, eu logo chegue a um oásis, a um lugar onde tenha muita água. Porque uma coisa interessante,
de uma luta que você estiver enfrentando, todo deserto que você estiver atravessando, saiba que as terras mais férteis que existem para a agricultura é o deserto. O deserto ele só não floresce mais porque lá no deserto tem pouca água. Mas em qualquer parte do deserto que tem água, tem um paraíso, um oásis. E nesse caso, a minha e a sua água são Jesus Cristo. Quando você começar a beber de Jesus, você vai ver que o seu deserto, ele vai começar a sofrer uma metamorfose, uma mudança. Uma mudança. E não pense que é só com você que acontece esse problema. Com alguns mais, com alguns menos, dependendo da fase mais intensa, menos intensamente. Mas Jesus disse: olha, no mundo todos vocês vão ter desafios, problemas. Vocês terão muitas aflições. Mas eu estou para garantir para vocês que eu vou lhes dar força, o meu ânimo, e você vai vencer. Você vai se orgulhar de ter resistido e me obedecido. Deus te programa para teres vitória. Só depende de você. Quando Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, a humildade, ela tem que ser implantada. Às vezes a pessoa não nasce humilde, mas ela implanta dentro dela atitudes de humildade, de generosidade, de cordialidade. Isso tudo começa a nos dar um perfil de Jesus. Essas atitudes começam a nos identificar com Ele. E aí é quando a gente nem vai bater na porta e ela vai abrir. A gente nem vai pedir e vai receber. O Senhor vai cooperar de uma forma tão extraordinária para a tua vida, que Ele vai te surpreendendo dia após dia. E o teu coração vai ficando grato, 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 grato. Ah, Senhor, só o Senhor mesmo, só o Senhor. E Ele conclui, eu também, dizendo assim: isso é para consolar você. A hora em que porventura você estiver triste, ou até chorando, ou sozinho assim meditando, muitas vezes a pessoa pensa até que ela é azarada. Não é não. Às vezes a pessoa pensa que ela é patinho feio, tudo de errado para mim. Não, você está colaborando com isso. Mas quando você faz a oração da restauração, diz assim o texto: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Deus vai te honrar, mas você talvez tenha que derramar algumas lágrimas. Talvez você tenha que ter muita sabedoria, sobretudo para lidar com as pessoas, porque o grande problema nosso são os relacionamentos. É um grande problema. O problema financeiro, ele é ruim, mas ele é fruto de maus relacionamentos, maus negócios. A saúde, tudo é fruto de maus negócios. Então eu quero nesta oportunidade, no momento em que encerramos essa meditação, fazer um desafio com você. Um desafio que é seu e é você quem tem que aceitá-lo e determinar como uma prioridade na sua vida. É o que diz aqui o texto. Se for preciso você passar por mais um período nesta luta, neste deserto, olha, eu vou passar sem murmurar. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar diante do Senhor. O Senhor testemunhará a minha perseverança, a minha determinação, a minha luta. E olha, é tão extraordinário, é tão extraordinário. Eu já tenho aí quase 49 anos de fé pregando o Evangelho. Já passei por muitas e muitas lutas. Esses últimos 2 anos enfrentei 2 períodos de desertos. E que, como todo deserto, não é satisfatório, não é agradável.
mas o Senhor nos acompanha o tempo todo. E em nenhum momento você se sente só. Em nenhum momento. E sabe, muitas das vezes, o que Deus está fazendo é apenas te preparando para que tu recebas o que a Ele tu pediste. Porque grande parte das pessoas não tem estrutura para receber o que pedem para Deus. A pessoa solteira pede uma companhia. Aí quando ganha companhia, se afasta da companhia de Deus. A pessoa tem dificuldades financeiras tremendas. Quando começa a prosperar, já não mais tem tempo para Deus. Cada coisa tem o seu devido lugar. E Deus, o trono dele sobre a nossa vida. Se botarmos qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus, vai dar errado. Mas se Deus for preservado no seu trono, no comando da nossa vida, a nossa vida vai enfrentar lutas, mas vai vencê-las uma a uma, e todas em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, quero orar por você. Só lhe peço que você, ao sair daqui, não apague como se fosse com uma borracha o que Deus falou ao teu coração. Quando tu estiver enfrentando uma pessoa chata, enjoada, olha para cima. Olha assim para cima e diz. Aí a pessoa pergunta: o que foi? O Senhor me falou o quê? Depois eu te explico. Aí a pessoa: não estou te entendendo. Mas tu vai entender um dia. Quanto mais enjoada a pessoa for, mais você olha para cima e diz: batata. O Senhor é demais, acerta na mosca. Que mosca? Depois eu te explico. Ao invés de você ser contaminado, você vai tirar de letra. Amém? Quando vier uma dificuldade, você não recebeu o que estava previsto para receber, tem que pagar, mas não deu. Chegou o aviso de que a água vai cortar, a luz vai cortar. Aí você diz: mestre, pegou. E agora, me ajude, ou mande alguém, ou mande diretamente para mim. Estava previsto. Não se desespere, não fique murmurando nem reclamando, não fique se maldizendo, porque as consequências de um passado recente ou antigo chegaram. A conta chega, a pessoa faz o que quer, a conta chega. E aí você quer encontrar culpados, quer apontar para outros o fardo para eles carregarem, não é seu. Então, por isso, nós vamos fazer uma oração em que amanhã, quando você se vê diante ou de um momento de deserto, ou de um período de deserto, naquela hora em que realmente a fé falta. Vocês sabem que na hora do problema a fé falta. É por isso que a gente tem que ter convicção, porque a fé, ela tem muito a ver com emoção. E às vezes na hora do desespero a fé falta. E aí é a hora que você tem que dizer: não, a minha fé, ela não está baseada apenas no tempero da emoção. A minha fé está fundamentada na palavra de Deus. E está previsto que eu ia passar por essa aflição, mas também está garantido a minha vitória sobre esta luta, em nome de Jesus. E eu não quero que você faça isso apenas como quem apenas repete um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo. Jesus está no comando, Jesus está no controle. Tem algumas expressões automáticas em que a pessoa pensa que porque ela disse, vai dar certo. Jesus está no controle. Jesus diz: que controle que eu estou? Está doido? Não mandei ninguém fazer essa besteira, rapaz. Não estou controle de nada não, pelo contrário. É o descontrole que deixou a situação chegar onde está. Então, cuidado com esses chavões. Vai dar tudo certo. Sim, mas se tu fizer tudo certo, vai dar certo. Se fizer tudo errado, não vai dar certo. Não adianta o Peralta ficar cantando: vai dar tudo certo. Não vai não. Não vai não.
Lembra aquela mulher, o marido disse: eu vou. Ela disse: vai não. Ele não foi. Bem, meus irmãos, eu quero orar por você agora. Mas quando vier esse momento, é a hora que Deus vai restaurar a tua sorte. Veja que é um detalhe, é uma fração de pequeno tempo. É naquela hora em que você pode fazer a bobagem ou acertar em cheio. Dizer: não, eu vou ter domínio próprio, eu vou segurar esse momento difícil, vou segurar. Mas tu vai me ajudar, tu vai me ajudar. O Senhor fica totalmente feliz de poder honrar a tua fé naquele momento tão difícil, momento em que você precisa ter calma, serenidade e tranquilidade. Nessa hora, respire fundo, pense em Deus e me ajuda, Deus. Essa é a hora, é a hora de eu tomar a decisão certa ou errada, é agora, me ajuda, e Ele vai te ajudar. E uma coisa eu te garanto: você vai se orgulhar de ter tomado a decisão certa, porque o que vai te levar a essa satisfação são os resultados que Deus vai promover na tua vida, frutos a 1 por 100, a 1 por 1000, a 1 por milhares, e você será mais abençoado do que a sua própria necessidade, você será mais abençoado do que a sua capacidade de receber. Quero orar por você, aí no seu lugar, feche os teus olhos agora. É você e Deus, é você e Deus, não adianta ninguém nessa hora, por mais íntima que seja a pessoa, essa hora é eu e Deus. Não adianta eu interceder, porque é eu e Deus. Deus que tem que me tratar. Depois de eu tratado, restaurado, aí sim Deus pode até me usar para atingir e beneficiar outras pessoas. Fala tu com teu Deus e diz: Deus, me dá força, me dá coragem. Algumas pessoas não queriam fazer o que fazem, não queriam pecar como pecam, não queriam errar como erram, mas às vezes estão tão acostumados àquela prática que até já nem acham que está errado. Pai, em nome de Jesus, estão pessoas aqui, ó Pai, precisando de uma cura, estão precisando da restauração da sua saúde, Pai, das suas células. Pai, em nome de Jesus, qualquer que seja esse órgão que esteja danificado, esse órgão que não está funcionando plenamente, eu te peço a restauração para ele. Restaura, Senhor, cura agora, Pai. O Senhor tem poder para fazer isso, o Senhor quer fazer isso, e nós queremos testemunhar de Ti, Pai. As questões emocionais, as questões psicológicas, as questões financeiras, Pai, em nome de Jesus, as questões sentimentais, as relações entre colegas de trabalho, de uma mesma casa, da rua, da vizinhança, Pai, em nome de Jesus, no nome de Jesus, restaura este teu filho que está aqui na tua casa, esta tua filha que está aqui na tua casa, porque a restauração deles não apenas abençoará a sua vida, mas também abençoará seu lar, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de estudo. O teu filho restaurado, a tua filha restaurada, eles serão os mais imediatamente beneficiados. O Senhor vai restaurar a nossa sorte, o Senhor vai nos dar as oportunidades que só o Senhor pode dar. O Senhor vai multiplicar aquilo que só o Senhor pode multiplicar, aquela porta que só o Senhor pode abrir, ninguém fechará. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante agora só a sua mão, eu quero orar pelo seu lar. Pai, agora que orei pelo teu filho e pela tua filha, eu estou orando pela casa dele, estou orando pelos pais, pelos filhos, pelos cônjuges, pelos que moram nesta casa, independente do seu grau de parentesco, de amizade. Pai, agora, Pai,
queremos sair da tua casa como instrumentos teus, não apenas abençoados, mas instrumentos abençoadores também. E por fim, ó Deus, fica aqui a nossa decisão de que o Senhor atenda a nossa oração de restaurar a sorte de cada um de nós, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Fique em pé no seu lugar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não te esquece, quando vier o deserto, Deus está contigo. O Senhor está do teu lado. Não estarás sozinho. O Senhor é contigo. Não perde a visão. O Senhor está na tua frente. Amém? E é isso.